um episódio aqui do podcast do Oxente Summit, trazendo, né, personalidades, palestrantes que estão trazendo uma contribuição muito bacana no palco e que vem aqui para o nosso estúdio também. Agora, vamos bater um papo com ela, a jornalista Marta Mendonça. Marta, está naquele palco falando com um público diversificado e sobre a área de jornalismo, comunicação pública. Como é que foi essa experiência para você? Eu fui um entusiasta do Change Summit, né? Sim, Porque quando eu recebi o planejamento inicial do, do evento, eu conversei com o Bruno, né, que é o sim. idealizador, e disse a ele o quanto eu achava importante isso, né? Que a gente não conversa sobre comunicação aqui. Sempre que a gente precisa de um curso, de uma palestra, de uma aula, a gente acaba saindo daqui. Sim. Só que Sergipe tem muitas especificidades, né? Quando a gente sai daqui e vai para o sul, para o sudeste, a gente acaba entrando num universo que não é o nosso universo, com as nossas especificidades. Então, aqui a gente consegue discutir isso e eu falei para ele o seguinte, Bruno, a gente não tem, aqui em Sergipe a gente não fala sobre comunicação pública. Comunicação pública é tido como uma coisa que, não fui para agência, não consegui veículo, vou trabalhar na área pública. E hoje, a área pública é a área que mais emprega e que proporcionalmente paga melhor para os profissionais. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais aptos. Então, eu acho que para a gente que trabalha com isso, é uma oportunidade de falar sobre e fazer com que essa geração, essa galera pense um pouquinho mais sobre isso e entenda mais para que se motive, para que venha para cá. Agora você falou uma coisa interessante, que muitas vezes essa área ela vai sendo a penúltima opção, a última opção do Sim, profissional, mas é uma área muito grande, né? muito E grande. muito utilizada, ou seja, não é só aqui em Aracaju, Não. é no interior, é em cidades pequenas, é necessário esse profissional. Falta profissional, né? Em determinados momentos, falta profissional no dia a dia e Uhum. principalmente em anos eleitorais, a gente a gente não tem quem entenda, porque na verdade a gente na universidade a gente aprende muito sobre imprensa, na faculdade de publicidade a gente fala sobre criatividade, como se fazer comunicação pública não pudesse usar a criatividade. E assim, é um das áreas da comunicação que a gente precisa mais usar a criatividade, porque imagine que eu tenho que pegar um produto que é quadrado Sim. e transformar numa coisa que seja interessante e que seja, assim, necessário. Todo o resto, vender produtos, e eu digo isso porque os meus irmãos são publicitários e o meu marido também é publicitário, eu sempre falo isso, vender produtos acaba sendo mais fácil do que vender programas de políticas públicas, vender políticas públicas de uma forma geral, né? E a gente tem um público que ele, digamos assim, a gente tem o nosso público que consome, a gente sabe quem é, né? A gente tem só que encontrar formas diferentes de fazer com que eles entendam e consumam, né, corretamente, porque é a necessidade dessas pessoas. E também uma questão de comprovação, né, de transparência, Sim, porque é um papel da comunicação, da gestão com o povo, né? isso. E que acaba sendo muito confundido com a questão da comunicação política, que foi o que a gente Sim, conversou lá perfeito, na palestra, perfeito. né? E a comunicação pública, ela fala sobre gestão. A Sim, comunicação política fala sobre política. Claro que elas andam juntas, mas são coisas muito distintas, né? sim. Essa questão da transparência é um dos princípios básicos da comunicação pública, assim como o combate à desinformação também é. Então, na verdade, acho que são coisas muito similares. Quando você é transparente, você e tem uma gestão transparente, você consegue de imediato acabar Combater, com né? desinformação. Isso. Outro tema bastante abordado ali no painel foi sobre a próxima eleição e o uso da inteligência artificial. É algo ainda, a gente pode dizer que indomável. Eu acho que é um terreno ainda muito perigoso para uma área que tem uma legislação tão rigorosa, Uhum. né? Falhar num período eleitoral, por talvez não ter certeza da origem daquela informação, é colocar o nosso cliente em risco, mas antes disso, nos colocar em risco. Né? Quando a gente é contratado, e aí foi o que eu expliquei, nós somos contratados como a nossa empresa, ou com o nosso CPF, ou o nosso CNPJ está em jogo. Antes de chegar lá no cara que contratou, passa por nós. Né? Então é preciso entender
com muita clareza o que a legislação diz. Assim, eu confesso que como muda a cada 2 anos, acaba tendo uma mudança ou outra, eu não domino 100%. Sempre que é ano de eleição, quando vai em março, abril, eu dou uma lida e vejo o que foi que mudou e tal, para dar uma... Porque assim, por exemplo, na eleição de 2022, que foi a última que a gente fez, Uhum. a gente tinha uma determinação específica, por exemplo, para o uso de influenciadores digitais. E era novo, né? Então, assim, às vezes a gente utilizar de uma maneira equivocada prejudica o partido, prejudica o político, que é o nosso cliente, né, que é quem nos contratou, mas nos prejudica antes disso. Prejudica, no caso, nesse caso, não prejudica quem está fazendo o marketing, mas prejudica o influenciador. O Claro. influenciador responde também, né? Então, assim, é preciso, de todos os lados, quando você é contratado para uma campanha, entender a legislação. Tá vendo aí? Eu conversei um pouco aqui com a Marta, mas na palestra foi muitos temas, várias perguntas, e realmente um prazer recebê-la aqui em nosso podcast, trazendo aí meio que o comentário, né, Sim, de toda essa conversa. A gente agradece sua presença. eu que agradeço e eu desejo que tenham mais e mais edições do Oxente Summit. Olha aí, tá vendo? Obrigada. E ó, a gente volta no próximo episódio. Lembrando que toda essa estrutura aqui de podcast é do Na Colina Estúdio, meu amigo Ricardinho Saco tá por aqui também, tá? Até o próximo episódio, Oxente Summit.